reunidos para desfrutarmos das suas palavras, Senhor. A tua palavra, como diz Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Nós queremos conhecer mais do teu coração. Queremos ser desbravadores, Senhor. Desbravadores da última hora, Senhor. Revela-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quis dizer ao longo dos séculos para os teus homens, Senhor, para os teus santos homens. No nome do Senhor Jesus. Dai-nos conhecimento e iluminação. Amém. O áudio. Cadê o Bruno? Vamos começar aqui então, né? Eu vou ler cada. Cadê o Bruno, velho? Parece maluco. Morre e some, desmaia, sei lá o que ele faz. O Bruno tá tomando o pé da Rayane. Ninguém quer ver o pé da Rayane, não, velho. Ô, Bruno, vira pra cá. Isso aqui, mano. O celular é muito ruim, mano. É, né? Por quê? Você não consegue apoiar? Oi? Não dá pra apoiar. Coloca duas coisas assim, ó, e coloca bem no meio o microfone. Dois livros. Aí você coloca no microfone no meio e encosta. Eu vou tentar ir entrando aqui no notebook. Mas pode ir falando aí. Tá. Eu vou ler, cada parte que a gente lê, a gente para e troca uma ideia, beleza? Combinado? Beleza. Desliga o áudio. Desliga o áudio de todo mundo aí, vai. Compreendendo o arrebatamento. As pessoas, de modo geral, têm uma visão genérica das verdades da palavra de Deus. De maneira superficial, elas dizem que todos os que creem em Jesus Cristo são salvos, e por isso todos serão arrebatados. De fato, isso é uma verdade. Porém, trata-se de uma explicação muito genérica. Precisamos compreender que, na realidade, o Novo Testamento fala a respeito de dois arrebatamentos, um antes da grande tribulação e outro após a grande tribulação. O primeiro arrebatamento é para estarmos diante do trono, e o segundo é para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. No capítulo 12 de Apocalipse, vimos que o filho varão foi arrebatado para o trono. Esse fato acontece antes dos 1260 dias. No final da grande tribulação, quando Jesus vier, ele vai arrebatar os santos, que aqui permaneceram, para encontrar-se com ele nos ares. São dois eventos distintos, então. Um é o arrebatamento dos vencedores, e o outro é o da maioria dos crentes nos ares. Um vai acontecer antes da grande tribulação, e o outro depois da grande tribulação. O que vai acontecer antes não é percebido por sinais. É como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. Já o arrebatamento, que ocorrerá após a grande tribulação, não será um mistério, pois será cheio de sinais. Portanto, não seja tão genérico para entender a palavra de Deus. Muitos, com medo de parecerem complicados, acabam simplificando de maneira imprópria. Não queremos passar a ideia de que este assunto é simples. Na verdade, ele tem sua complexidade. É necessário, porém, que tenhamos uma disposição de entrar na palavra, com honestidade, e ler tudo aquilo que ela tem para nos dizer sobre isso. E aí, gente, alguém quer fazer algum comentário a respeito do que a gente leu aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma ideia diferente a respeito disso? Deseja compartilhar alguma ideia diferente a respeito disso que a gente acabou de ler, a respeito de as pessoas levarem muito genérica a ideia sobre o arrebatamento, né? Acha que toda a igreja, só porque foi salva, será arrebatada e será, né, de uma vez, e acaba simplificando para não tocar no assunto, né? Alguém tem alguma ideia diferente a respeito disso? Alguma dúvida? Quer colocar acrescentar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida só. Pelo que eu compreendo, né? O arrebatamento são para as primícias. Okay. E aí depois há um segundo arrebatamento que é para a igreja, quer dizer, para a igreja não, para os que ficaram, eles se encontrarem com as primícias. É assim? Positivo. Então... Há um arrebatamento antes da grande tribulação,
onde alguns serão livres de passar pela grande tribulação, certo? Depois da grande tribulação, há um novo arrebatamento, se a gente puder usar o nome arrebatamento, aonde Jesus nunca disse que eles vão para o céu. Depois nós vamos ver alguns versículos. Jesus fala que eles vão ser arrebatados para os ares. O que é os ares? Os ares é o que está entre o céu e a terra. Então eles não chegam a subir, eles chegam a ir até a metade. E aí acontece o que você falou. As primícias vão descer junto com eles, se encontrar ali, depois todo mundo desce. Porque daí teremos o milênio, né? Os 1000 anos. Né? Mas a gente vai destrinchar disso um pouquinho mais à frente, né? Agora, só o início. Beleza. Mais alguma coisa, Tim? Não. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Agora nós vamos falar um pouquinho do arrebatamento dos crentes vencedores, tá? E aí nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso. A volta de Jesus será definitivamente antes do milênio, tá? Então a volta de Jesus, com certeza, antes do milênio. O arrebatamento dos vencedores será antes da grande tribulação. E o arrebatamento dos crentes para os ares com Cristo será na última trombeta. Então, quando a última trombeta tocar, encerra a grande tribulação e aí Jesus arrebata os santos que ficaram aqui, tá? Então a gente já entendeu que a grande tribulação ela inicia no 7º selo. Dentro do 7º selo existem 6 trombetas que são a grande tribulação, tá? E a grande tribulação finaliza na 7ª trombeta, ok? Finaliza a grande tribulação. E as taças? A taça é o juízo de Deus sobre aqueles que ficarem aqui, não quando aí ninguém vai estar aqui da igreja, ninguém que foi salvo estará aqui nesse momento, certo? E aí nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. A grande tribulação é uma realidade bíblica, ela certamente virá. Serão dias que serão severos, que terão de ser abreviados. Ele certamente virá. Serão dias tão severos que terão de ser abreviados, se alguns tiverem de se salvar. Então, assim, serão dias terríveis, né? Aí a Bíblia fala aqui em Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não há, e nem houve, e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então existe um tempo determinado para a grande tribulação, tá? Nós não estamos estudando a grande tribulação agora, então talvez a gente até pode fazer alguns comentários, tá? Podemos fazer perguntas e comentar alguma coisa, mas hoje o assunto não é grande tribulação. Após o arrebatamento, a gente estuda a grande tribulação, que é onde se inicia. O dia da ira de Deus há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. Esse dia vai acontecer, não tem jeito, já está escrito e predestinado, tá? Aí, em Lucas 21, 34 e 35, olha o que Jesus disse. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, O que Jesus está dizendo? Se nós estivermos cheios de preocupação, estivermos envolvidos com pecado, com loucuras, ele está dizendo que esse dia virá repentinamente. Para que esse dia não venha, então é uma condição. Como um laço, sabe um laço? Se o cara faz uma armadilha e pega o cara sem ele saber o que está acontecendo, quem está desapercebido é assim que vai acontecer. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vai vir, é certo que vai vir, tá? Como já estudamos, esse será um tempo do último selo, ou das 7 trombetas. Por que o último selo? Porque no 7º selo, dentro do 7º selo, estão as 7 trombetas, tá? Que é a grande tribulação na sua totalidade. A grande tribulação virá de forma repentina e abrupta, como as dores de parto para uma mulher grávida. E isso acontecerá quando estiverem falando de paz e segurança. Então,
Por que ele fez a comparação de uma mulher grávida? Porque uma mulher que vai ter um parto normal, ela não sabe a hora que vai ter. Ela fica ali aguardando, mas assim, as dores começam, que são as contrações, e elas a cada vez são mais fortes, mas aí chega um momento que não tem jeito, nasce. Então ninguém sabe ao certo qual é a hora, tá? Não tem um equipamento, que eu passei por isso há pouco tempo. Então não existe um equipamento que diz a hora que vai nascer. Não é agora, pode sentar na mesa, tá? Então as dores têm que vir primeiro. Olha lá. E ele disse aqui que isso acontecerá quando todo mundo estiver dizendo sobre paz. Paz e segurança. Quando essa frase estiver sendo dita pela nossa liderança, pelos líderes, pelos chefes de Estado, né? Pela ONU, paz e segurança. É porque está perto de se iniciar, né? Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Ó, mesmo a gente usa a alusão que Paulo usou, né, para dizer isso. Então, quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, não, a gente precisa fazer um esquema, gente, para o mundo ter paz e segurança. Não, a partir de agora nós vamos levantar um único governo que vai trazer paz e segurança. Não, vamos fazer uma única moeda que será paz e segurança. Não, a gente precisa gerar um estilo de vida novo que traz paz e segurança. Essa não é uma frase bíblica, tá? Para bênção, essa é uma frase para a gente se preocupar. Mas, se a gente for crentes que estamos vacilando, que não estamos nem aí com nada, que não queremos saber das profecias, quando a gente ouvir paz e segurança, é capaz a gente gritar o quê? Aleluia, glória a Deus, é Deus que tá fazendo isso pra gente, né? E a gente corre esse risco, né? Queria que alguém comentasse alguma coisa a respeito aí do que nós estamos falando. Tem alguém? Ninguém? Nada? Então, eu vi um negócio sobre isso ontem, entendeu? Que em Apocalipse fala que haverá dois tipos de pessoas, né? São aquelas pessoas que desejarão se esconder dentro das cavernas, que elas dirão, quem me dera se essas rochas caíssem sobre mim. Tá escrito em Apocalipse, eu só não lembro o versículo. E vão ter aquelas pessoas que chegarão Apocalipse diante 6, 6:17, eu acho. Bom, provavelmente. E vão ter aquelas pessoas que vão dizer para o Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. E aí o doutor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, ele estava explicando que são dois tipos de pessoas. Pessoas que tinham a visão apocalíptica de tudo, tá ligado? Aquelas pessoas que qualquer evento que acontecesse na Terra, elas criavam aquele drama de que Jesus está voltando e isso vai ser um terror. São as pessoas que confiaram na justiça própria, e as que querem se esconder nos montes são essas pessoas que você acabou de citar, as que ficaram distraídas, as que elas que eu não me lembro o versículo, mas tem um versículo que fala que são aquelas pessoas que elas olharam para o céu, mas não deram crédito aos sinais. Jesus está falando com os fariseus, e ele fala assim, vocês conseguem olhar para o céu e saber que vão chover. Então, quando for para eu voltar, vocês também olhem para o céu, que vocês vão ver os sinais. E são essas pessoas, as que olharam, mas não deram crédito. Verdade. Desde o início, a palavra de Deus diz que para a gente olhar para cima. Porque Jesus disse lá em Gênesis 1, a palavra disse que a lua e o sol, então olhar para o céu seriam sinais para nós dos tempos. Então, assim, desde o início ele fala sobre isso. Bruno? Então, né, que nem você comentou antes, né, que é o que eu creio, né, eu acho que a maioria das pessoas aqui crê que os dois arrebatamentos, né, arrebatamento das primícias, né, e eu creio, né, que a gente tem que estar, né, que nem a gente tá compartilhando, né, a gente tem que estar para não ser pego de surpresa, né, como um laço, né, e praticamente já tem muitos sinais, né, muitos sinais já que tá vindo aí de dias, horas, coisas, né, que ainda não né, a gente ainda não tá, né, mas os sinais é muito, né, e para
a gente não pode estar desapercebido, né? Porque, tipo, sinais já é muito, né? E é o dia que é a hora que a gente tem que estar, tipo, que nem a gente compartilhou mesmo, né? Que nem Noé mesmo, né? O louco para esse mundo, né? Tipo, abrindo mão, né? Ouvindo, conversando com Deus, crendo, né? Mais do que nunca, estudando mais do que nunca, conversando com Deus mais do que nunca, né? Pra gente não estar desapercebido mesmo, né? E a gente tá fazendo as obras pra gente ser essas primícias, né? Pra gente vir a ser as primícias, né? Porque, cara, se a gente estiver vacilando, a gente dá glória a Deus para o anticristo, tá ligado? Se a gente estiver de bobeira, a gente vai ouvir a voz de Satanás e dizer glória a Deus achando que é bom. Pô, porque paz e segurança é algo bom, né? Parece algo bom. Pô, todo mundo anseia pela sua casa com paz e segurança, né? Mas às vezes o próprio espírito do anticristo está dizendo paz e segurança, não o anticristo, porque se ele tivesse dizendo o anticristo mesmo, eu acredito que eu não quero jamais estar aqui, já teria sido arrebatado, mas o espírito do anticristo já está na terra, como Pedro disse, está dizendo aí paz e segurança através da boca de líderes de Estado, né? E a igreja desapercebida por não conhecer as profecias diz glória a Deus, né? Paz e segurança, é isso que a gente precisa mesmo, né? E, na verdade, isso é um sinal de que está para chegar o grande e terrível dia do Senhor, né? Então vamos lá. Este também será o tempo em que o diabo descerá à terra com grande fúria. Nessa época, ele saberá que o seu tempo é curto. Ele fará todo o possível para atormentar o homem. Então, no tempo da grande tribulação, né, o diabo vai descer e vai estar aqui, cara, tocando terror, né, através do anticristo, através da sua trindade maligna, e ele vai tocar o terror aqui, porque ele sabe que ele tem um tempo determinado, ele sabe que ele tem um tempo determinado, ele sabe que logo ele vai ser preso após a grande tribulação, no início do milênio ele vai ser preso durante 1000 anos, não vai poder fazer nada. Então ele vai tocar o terror, ele vai fazer o possível para atormentar o homem aqui, né? Aí nós vamos ler Apocalipse 12:12, ó. Por isso, festejai, ó céu, e vós, os que nele habitais. Ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que há pouco tempo lhe resta. Ó, a própria Bíblia diz, isso não é um comentário do Aloysio, não é um comentário meu, nem nosso. A Bíblia diz que ele descerá cheio de cólera, tipo assim, para arrepiar o que ele puder, sabendo que ainda pouco tempo lhe resta. Então, Apocalipse 12:12, né? Então, ele vai vir tocar o terror, porque ele já sabe que ele tem pouco tempo, então ele vai fazer o que ele puder para atormentar o homem, né? Todavia, é um fato que o tempo da ira de Deus sobre o mundo não diz respeito aos santos da igreja do Senhor, né? Por que não diz respeito à ira de Deus? Por quê, gente? Eu não sei onde está esse versículo, se alguém sabe, lembra aí. Mas a palavra de Deus diz que Deus derramou toda a sua ira sobre o seu filho Jesus. Se alguém lembrar, existe um versículo que diz que Deus já derramou a sua ira sobre o filho Jesus. Então, se nós fôssemos participar, se a ira de Deus estivesse sobre as nossas vidas, seria injustiça da parte de Deus, porque ele já derramou a sua ira sobre Jesus. Então, todo aquele que creu em Jesus já tá coberto dessa ira. Então, essa ira não vem sobre a igreja, tá? Não vem sobre a igreja. Mesmo os crentes que ficarem... Pode falar. Fala aí. Eu acho que você vai, conforme você está lendo aí, vai ter uma explicação melhor sobre isso aí que você acabou de falar. Sobre a ira de Deus. É isso aí. A gente vai entender melhor. É isso aí. Na verdade, sim. A questão da ira de Deus foi o que a gente já tem aprendido nesses últimos tempos, né? Por exemplo, se o coronavírus fosse uma praga de Deus, Deus tivesse mandado o coronavírus, nenhum crente poderia ficar doente do coronavírus. Nenhum crente poderia ficar. Por quê? Porque a ira de Deus não pode vir sobre o crente salvo. Por quê? Quando Deus olha para o crente, ele não vê a gente, ele vê Jesus. Aí ele fala assim, peraí, eu já derramei a minha ira sobre Jesus Cristo, então eu não posso derramar a minha ira sobre ele. É por isso que não é Deus que está mandando essa praga, esse coronavírus para o homem. Por quê? Porque se fosse Deus, nenhum crente poderia ficar doente. Por quê? Porque nós estamos a justiça de Deus já foi lançada sobre o Filho dele, não sobre nós. Aqueles que foram salvos, entende? Esse é um dos sinais de que não foi Deus que está mandando isso para nós, né? Para corrigir ou para, sei lá, castigar o povo, né?
Ó, mesmo os crentes que ficarem para a grande tribulação serão de alguma forma guardados, porque a ira de Deus não está reservada para nós. Ó, tá vendo? Mesmo os crentes que ficarem aqui na grande tribulação, eles não sofrerão a ira de Deus aqui. Não sofrerão, eles serão guardados. Né? A Bíblia fala sobre as nações que vão guardar eles e Deus, o próprio Deus vai guardar eles. Olha lá. Ainda assim, devemos ansiar por sermos arrebatados antes da grande tribulação, né? Porque vai ser péssimo. Então assim, então já que eu vou ser guardado, então eu vou ficar na grande tribulação. Deus me livre. Estou fora, entendeu? Não é assim. Então nós devemos ansiar por estar, né? Por sermos arrebatados antes. Por quê? Porque a palavra de Deus é enfática em afirmar que o grande dragão fará guerra contra o restante dos descendentes da mulher, como estudamos em Apocalipse 12. Então, assim, nós vamos ser, aqueles que ficarem serão guardados, certo? Da ira de Deus serão guardados até mesmo do Satanás. Mas a Bíblia diz que esse grande dragão ele vai travar uma guerra contra aqueles que ficarem, contra a igreja. Então, assim, vai ser tempos de guerra, né? Tempos difíceis. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Já vimos que essa... Oi, fala aí. Quando fala esse dragão, é o quê? É o diabo. Diabo? É o próprio Satanás que se tornou. A Bíblia fala lá em Apocalipse, não lembro agora, na 12 mesmo, fala que ele esse dragão é o próprio diabo que se tornou o dragão. Porque assim, a cobra foi amaldiçoada, né? O diabo foi amaldiçoado. Falou que a partir de agora ele comeria, tá, Silvana, do pó da terra, certo? Isso lá em Gênesis, certo? Sim, falou que ele comeria do pó da terra. O homem veio do pó da terra. Então o que simboliza o pó da terra? Carnalidade. Então a carnalidade do homem é o pó da terra. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a cobra dizendo que ela viveria comendo do pó da terra, o Satanás lá, né, o próprio diabo. Ele comeu tanto pó da terra, cara, tanta carnalidade do homem, desde então, que ele cresceu e se tornou um dragão. Evoluiu, e hoje né? esse dragão é o próprio Satanás, tá? É o próprio diabo, tá? Então, ó... Então, deixa eu falar aqui. Fala aí. Esses que serão guardados por Deus, que você falou, que eles não sofrerão a ira de Deus, mas eles são os que vão ser corrigidos, né? Eles serão corrigidos. Ficarão para serem corrigidos, para serem disciplinados, é isso mesmo. Né? E existe a possibilidade ainda de eles reinarem, tá? Aqueles que ficarem, existe a possibilidade deles reinarem ainda. Vai depender de como eles vão lidar aqui com esses dias, né? A palavra deixa claro que alguns vão vencer na grande tribulação. Ainda vão existir crentes vencedores na grande tribulação. A palavra deixa claro que alguns vencerão a grande tribulação. Então, assim, elas não vão se dobrar. Não é que elas não vão aceitar o número da besta. Eu acredito que nenhum crente vai aceitar o número da besta, porque ele já está selado pelo Espírito Santo. Então, assim, ele já está marcado. Então, eu acredito nisso. Vão sofrer. Mas alguns vão vencer na grande tribulação. Vão ser mártires, vão morrer e vão se tornar mártires, né? E aí eles vão vencer, né? Já vimos que esta mulher é a totalidade do povo de Deus. É que a gente não estudou aqui sobre o capítulo 12, mas o que representa a mulher? A Bíblia diz que ela representa a totalidade do povo de Deus. Ela representa tanto os judeus quanto a igreja. Quem pode ler Apocalipse 12, 17? Eu acho que é esse versículo que está falando sobre isso. Lê aí, Tiago, para nós. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher? O Tiago ia ler, mas tá bom, vai lá. É esse daqui? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então vamos lá. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus? Responde. Quero resposta. Quem são aqueles que guardam os mandamentos de Deus? De Deus. Os mandamentos? Os judeus, né? Judeus. Ó, então tá. De quem eles estão falando? Dos judeus. E quem são os que tem... Como é que é a segunda parte aí? A outra parte é o... Testemunho de Jesus. E quem é que tem o testemunho de Jesus? Cristão. Igreja. A igreja. Não, a igreja. Então...
a totalidade do povo de Deus, judeu e igreja, certo? Esses que estão aí são aqueles que o diabo vai perseguir eles na grande tribulação durante 1260 dias, tá? E vão morrer, né? Oi? E vão ter muitos ainda que vão ser mortos, né, nesse tempo. Ah, sim. Muitos vão ser mortos. 3 anos e meio, um monte de perseguição, muitos vão ser mortos. Acredito que vão ter pessoas que vão estar com uma pistola na cara, falando, você confessa a Jesus? Confessa, toma um tiro na cara, vai ter um monte. Mas enfim, vamos lá. Eu tô falando muito alto, acho que eu vou falar mais baixo, senão a Paula vai me xingar. Vamos lá, vou tentar falar mais baixo aqui, gente. Vocês estão me ouvindo bem assim? Então, sim. Ah, então eu vou falar mais baixo, porque eu tenho uma dificuldade, eu acho que as pessoas não estão me ouvindo. Já vimos que esta mulher é a totalidade do povo de Deus, incluindo tanto a igreja quanto os filhos de Israel. Esses são dois grupos, os que guardam a lei e os que guardam o testemunho de Jesus. O dragão fará guerra contra eles. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Legal? Neste tempo, muitos santos serão martirizados pelo anticristo, pois lhe será dada autoridade para perseguir os santos. Está entendendo? Ele vai ter autoridade para perseguir os santos. Certo? Nós não vamos estar... Nós não, Deus me livre. Aqueles que ficarem não vão estar debaixo da ira de Deus, mas o próprio Satanás terá autoridade para perseguir aqueles que estão aqui. Deu-lhes, então... Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 13, 7. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, foi dada autoridade, tá? Para o anticristo perseguir a igreja. Ele vai ter autoridade para isso. Não estamos aguardando esses terríveis eventos. Estamos aguardando o arrebatamento para sermos livres dessas perseguições. Existem, porém, promessas de que poderemos nos livrar daquela perseguição e da angústia que deverão acontecer. Gente, uma coisa muito importante. Aqueles que querem, que amam a Cristo e que vão ser arrebatados, eles não estão de olho no anticristo. Eles estão de olho no arrebatamento. Certo? Eles não estão pensando na grande tribulação. Eles estão pensando no arrebatamento. Eles estão pensando em ir para o céu e desfrutar com o Senhor. Certo? Então, assim, nós não estamos aguardando acontecer esses eventos. Porque se a gente ficar aguardando esse evento, quer dizer que nós estamos pensando que a gente pode ficar aqui. Não, a gente aguarda pelo arrebatamento, ok? Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Gente, olha agora é demais. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 34 ao 36. Gente, se toda a igreja vai ser arrebatada, como muitos dizem, antes da grande tribulação, por que Jesus mandaria vigiar e orar para ser livre, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de suceder sobre a terra? E aí você fala assim, mas ele está falando de outras coisas. Não, se você ler antes, ele está falando sobre a grande tribulação. Versículos antes, ele está explicando sobre a grande tribulação. Então, assim, se a ideia é de que toda a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, então por que Jesus mandaria a gente vigiar e orar para a gente ser livre desse período? Para quê, né? Seria em vão, né? Se vigiarmos e orarmos, poderemos escapar dessas coisas que têm de suceder. Que coisas são essas? A grande tribulação. Deus tem uma promessa para os seus santos. Só que esta promessa é condicional, há uma condição. É vigiar e orar para ser livres. Estais apercebidos para não vir repentinamente. É preciso vigiar e orar
para não nos embriagarmos com as preocupações desse mundo. Para sermos arrebatados, temos que cumprir essas condições. Devemos estar acordados enquanto outros dormem. Temos de nos preservar das orgias, da embriaguez, dos cuidados dessa vida e guardar a palavra da perseverança. Sabemos que nem todo crente está vigiando e orando, portanto é claro que nem todos serão arrebatados. Essa é uma pergunta. Todo crente vigia e ora? Todo crente salvo tem uma vida de oração, tem uma vida percebida? Né? Por isso que ele disse, vigiai e orai para estarem, né? Olha lá, Apocalipse 3:10. Olha o que ele fala para a igreja. Olha o que ele fala para a igreja. Eu tenho quase certeza que é de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Então, guarda a minha palavra com perseverança. Para quê? Para vocês serem guardados na hora da provação que há de vir. É fato. A provação que há de vir sobre o mundo inteiro certamente é a grande tribulação. O Senhor está dizendo que aquela igreja será guardada porque guardou a palavra da perseverança. É uma promessa condicional. Sabemos que, condicional é uma condição, tá? Você faz e recebe. Sabemos que há crentes que não têm guardado a palavra da perseverança. Por isso, também não serão poupados na grande tribulação. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer acrescentar, perguntar? Ou... Ninguém? Ninguém quer trazer nada? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A palavra de Deus diz que um será tomado e outro será deixado. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé. Não sei quem foi que falou aí. Então 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado, e o outro será levado. Um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho. Um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, do 39 ao 44. Muitos descartam este versículo dizendo que ele se refere apenas aos judeus. Na verdade, uma parte do capítulo 24 se refere aos judeus, mas não é essa. O capítulo 24 de Mateus é a resposta de Jesus às 3 perguntas feitas pelos discípulos. Quando sucederá essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal da consumação dos séculos? Essas foram 3 perguntas que os discípulos fizeram em Mateus 24, 3, tá? A primeira pergunta se refere aos judeus, e a resposta a resposta do verso 1 até o 28, certo? Então a resposta de Jesus está lá do verso 1 até o 28 de Mateus 24. A segunda pergunta deles também se refere aos judeus, e é respondida do verso 29 até o 31, certo? Então a primeira pergunta quando sucederá essas coisas? E a segunda pergunta é, qual será o sinal da sua vinda, certo? Então as 2 primeiras perguntas, elas se referem aos judeus, tá? Mateus 24, do 1 ao 31, se refere aos judeus. Mas, a partir do verso 32, o Senhor responde a terceira pergunta, que trata da consumação dos séculos. E isso, indiscutivelmente, se refere à igreja. A primeira parte, referente aos judeus, é literal, quando a segunda parte, basicamente, é alegórica e espiritual, porque se refere à igreja. O verso 42 deixa claro que esta profecia do arrebatamento se refere aos crentes.
pois a exortação é para aqueles que têm o Senhor. Então, a exortação ali é para aqueles que têm o Senhor. Alguns pensam que foi deixado, que o que foi deixado, muitos pensam que aquele que foi deixado, sabe, aquele que estava trabalhando, que foi deixado, ele não era um crente. O texto, porém, diz que não sabem a hora que virá o nosso Senhor, certo? O Senhor não é Senhor de incrédulos e nem manda incrédulos vigiarem. Então, assim, não tem por que Jesus mandar um ímpio, um incrédulo vigiar. Então, o texto é para a igreja, entendeu? Isso é claro. Se ele fala que ele é Senhor, ele não é Senhor de ímpio e nem de incrédulo, ele é Senhor de salvo. Então, pronto. Assim, respostas básicas, a gente precisa pegar esses pontos chaves. Ele não manda um ímpio vigiar e orar. Ele só manda um nascido de novo vigiar e orar. Então, trata-se de toda a igreja, tá? Este texto, portanto, dirige-se apenas às pessoas convertidas. A questão do arrebatamento é colocada de maneira simples. Ambos os crentes estarão trabalhando. Um será tomado e o outro será deixado. Então, todo mundo está trabalhando, é tudo crente, tá bom? Ao ouvir esta palavra, não pense que deve agora somente se envolver em coisas espirituais. Pode ser que a partir de agora você queira ficar o dia inteiro orando no prédio da igreja ou fechado num quarto só buscando a Deus e aguardando a sua vinda, né? Tipo assim, então agora eu vou me trancar, vou orar o dia todo, ficar de joelho, né? Preste atenção, não há nenhuma passagem bíblica que nos oriente a viver assim. Pelo contrário, o Senhor nos ensina que precisamos trabalhar para ganhar vidas, para termos dignidade e comermos o nosso pão, sem depender de outros. É por isso que o texto diz que estarão dois trabalhando, tá? Um não está lá grudado dentro do seu quarto orando, ele está trabalhando. Dois estudando, dois pesquisando, dois fazendo algo normal na vida. Não vão estar num culto orando, nem numa vigília esperando. Eles vão estar vivendo uma vida normal. Eu aconselho você a viver a sua vida normal. Trabalhe, estude, faça o melhor que puder, mas intimamente esteja vigiando, porque um será tomado e o outro deixado. Então, quando vocês estiverem fazendo as coisas normais, né, devemos manter o nosso coração em Deus. Então, assim, não adianta. Vida de oração, gente, não é você saber que Jesus vai voltar amanhã e passar essa madrugada orando. Isso não é vida de oração. Vida de oração é você tem a prática de oração. Você tem o seu dia inteiro, você lida com o Senhor, você conversa com o Senhor, você trata com Ele os seus assuntos, você coloca tudo em pauta. Então, vigiar não é vigiar hoje para amanhã, porque você sabe que Ele vai vir amanhã, certo? Vigiar é ter uma vida vigilante, prestando atenção nas coisas que acontecem à sua volta. O fato, alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer acrescentar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O fato de um dos crentes ser levado não significa que o outro que foi deixado não seja salvo, certo? Ele apenas não estava maduro, não fazia parte da lavoura em condições de ser colhida. Os dois que estarão no campo terão a mesma aparência exterior, mas interiormente são diferentes. Então, um amadureceu antes do tempo, tá? Do outro. O que diferencia os dois irmãos é a questão de maturidade. O crente vencedor são aqueles que estão maduros e prontos para serem colhidos. Não é que um era trigo e o outro joio, como as pessoas gostam de falar, né? Um é trigo, o outro é joio. Não, não é isso. Os dois eram trigos, ambos são trigos, mas um trigo já estava maduro e por isso será colhido primeiro. Eu não sei se vocês sabem o que era a colheita da primícia. O que eram as primícias, gente? Vamos lá, as pessoas plantavam, tá? E tinha um tempo determinado para colher. Vamos dizer, 6 meses para colher, eu não lembro agora. Mas por um milagre, Nadir falou sobre isso domingo, por um milagre, em 4 meses, uma parte daquela plantação amadurecia. Era um milagre, era algo fora do normal, assim. E essa parte, ela não era comida. As pessoas não se alimentavam, não vendiam. Eles, por regra, tinham que pegar essa parte e levar direto para o templo. Direto para o templo. Ó, o que lembra isso? O arrebatamento. Eles eram pegados e ó, direto para o templo.
né? Então, gente, primícia é isso. Primícia é uma coisa que sobrenaturalmente, espiritualmente, amadureceu antes do tempo. E por isso ela foi levada direto para o templo. Vigiar e orar, para não serem pegos e estarem de pé diante do Filho do Homem, certo? Não existem sinais do tempo do arrebatamento. Então, assim, o arrebatamento não tem sinais para a gente saber a hora do arrebatamento. Esquece isso. Não tem sinais para a hora do arrebatamento das primícias. Ele pode acontecer a qualquer momento. O que podemos dizer com certeza é que o arrebatamento dos crentes vencedor acontecerá antes da grande tribulação. Então, isso é fato, antes da grande tribulação. A palavra de Deus não diz quanto tempo depois do arrebatamento a grande tribulação começará, mas parece-nos que não será imediatamente. Então, assim, a palavra não deixa clara que se na hora do arrebatamento, imediatamente começa a grande tribulação. Não tem clareza sobre isso no estudo da palavra. Mas parece que vai demorar um pouquinho mais, não vai ser imediatamente, né? Terá um pouquinho mais. Lê Apocalipse 3:10, alguém aí para mim. Eu não sei o que tem lá, mas vamos ver. Eu acho que não tem a ver com isso não, mas tá bom. A gente já leu, eu já sei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, assim, não existe clareza a respeito de realmente quando será, tá? A grande tribulação também é chamada de 1260 dias. Então, esse é um dos nomes dela. Um outro nome é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, toda vez que você lê sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é 1, 2 e meio, tá? 3 anos e meio. 1260 dias dividido por 30 dá equivalente a 3 anos e meio, tá? Dão 24 meses, 24, dão 30 meses, tá? 3 anos e meio, ok? Acho que é 30 meses, né? 12 mais 12 dá 24, mais 6, isso, 30 meses, ok? Então, 3 anos e meio também. Então, é um dos nomes, né? Em Apocalipse 12, vemos claramente que o filho varão é arrebatado antes desse tempo. Então, ó, Apocalipse vai falar que antes do tempo da grande tribulação, o filho varão é arrebatado. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus. Gente, desliga o áudio aí, gente, que tá zoando aqui. Tá chiando muito. Desliga o áudio aí aqui. Só liga quando for falar, Jonathan, desliga aí. Então, ó. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Ó, lembra as primícias? Elas são arrebatadas para o templo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Olha lá, Deus vai sustentar, gente, aqueles que ficarem. E aí já explicamos um pouquinho antes quem representa a mulher, né? Como já afirmamos anteriormente, a promessa de Lucas 21:36 é que aqueles que vigiarem e orarem escaparão da grande tribulação, estarão de pé diante do Filho do Homem, ou seja, diante do trono. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar de pé na presença do Filho do Homem, que representa as primícias quando eram levadas para o templo. E hoje nós não temos o templo, nosso templo está lá. Então as primícias são levadas direto para diante do Filho do Homem, diante do trono, gente. Isso é maravilhoso, isso é excepcional, excepcional. Apocalipse também menciona que os arrebatamentos estarão diante do trono, certo? Os arrebatados estarão diante do trono. Apocalipse 7:15. Quem pode ler para a gente? Apocalipse 7:15. Lê aí, Thiaguinho. Oi. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Show de bola.
Apocalipse também menciona que os arrebatados estarão diante do trono, como a gente acabou de ler. E depois de estudarmos o capítulo 12, descobrimos que o filho varão representa os crentes vencedores. E ali o filho varão é arrebatado para estar diante do trono. Todos esses textos mostram que o arrebatamento dos vencedores será para estarem diante do trono de Deus, certo? O arrebatamento dos vencedores é completamente diferente do arrebatamento dos demais crentes. Esses serão arrebatados para os ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Lê aí, Bruno. Primeira Tessalonicenses 4,17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Obrigado. Valeu, Bruno. Desculpa aí. Ó, nos ares, não é no céu. O ares. O que é ares? Ares é entre o céu e a terra, no meio, certo? Nas nuvens, como ele falou. Então, ó, como já dissemos, as promessas do arrebatamento são... Oi. Pode falar. Sem querer cortar, mas esses ares poderia ser, tipo assim, descrito como atmosfera? Acredito que sim. Acredito que é isso aí mesmo. Bem, lugar... Atmosfera, é isso mesmo. Pode ser isso mesmo. Não tem nada concreto, mas a gente pode entender que sim. Como já dissemos, a promessa do arrebatamento são condicionais. Existe um preço que precisamos pagar se desejarmos participar do arrebatamento dos vencedores. A primeira condição é vigiar e orar. Lucas 21:36. Muitos dizem que basta ser salvo para ser arrebatado, mas é necessário também vigiar e orar. Se bastasse ser salvo, ninguém precisaria vigiar e orar, né? Mas aqui está claro que só vão escapar dessas coisas, ou seja, da grande tribulação, os que estiverem vigiando e orando, ok? Quando falamos de orar, nos referimos a uma vida de oração. Não simplesmente orar durante um culto, mas viver uma vida de prática de oração. É orar enquanto estuda, orar enquanto trabalha. A sua vida torna-se uma oração contínua. O que significa vigiar? É estar acordado no meio da noite. Vigiar para não cair em tentação, para não cair no erro, para não ter o tipo de conduta do mundo. A segunda condição é ficar apercebido. Significa não deixar nenhuma questão não resolvida e nem deixarmos nada inconcluso. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado, e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando, um no moinho, um será tomado e o outro deixado. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficais sabendo, ficais vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, como a gente já falou, se é Senhor, é Senhor de alguém que foi salvo. Se é para vigiar, orar, só vigia e ora quem é crente, quem nasceu de novo. Não precisa vigiar e orar quem não é crente, não tem necessidade. O Senhor está... Pode falar. Até entra também as parábolas das 10 virgens também, né? Se são virgens, é que são igreja, né? Elas são... E se elas possuíam azeite, é que também elas são igreja, né? Porém, nem todas vigiaram, né? 5 não vigiou, né? É verdade, é isso mesmo. O Senhor está dizendo que devemos estar prontos. O que é estar pronto? É estar com uma vida arrumada e correta. Se há mágoa, resolvas cada uma delas. Se há demanda, que sejam resolvidas. Se há pecado não confessado, que seja confessado e abandonado. Procure estar pronto para se encontrar com Deus. Viva o dia de hoje como se ele fosse voltar amanhã, né? É que nem Isaías falou para o rei Ezequias:
Acho que é isso, gente, desculpa. Mas eu acredito que é isso. Ezequias falou para ele assim, ó, coloque em ordem a sua casa, porque hoje você vai morrer. Ezequias, é isso mesmo. Eu sei que está lá em Reis, acho que não sei qual que é o texto. Se alguém puder lembrar desses textos, e pode falar aí, tá? Porque tá gravando, então para a gente ter essas coisas aí. Isaías virou para o rei Ezequias e falou assim, ó, cara, coloque em ordem a sua casa hoje, porque você vai morrer, cara. Então, assim, colocar em ordem a nossa casa, tá? Se eu não me engano, é Reis 15, alguma coisa assim. Não. Acha aí e fala para nós concreto. Isso aqui vai... Nosso primeiro vídeo aqui de estudo. Ajuda a gente aí. A gente pode procurar no Google. Para ser mais rápido. Vai. Realmente não é. Mano, o Google seria mais rápido. Gente, o Google seria mais rápido. Pode ficar aqui em silêncio. Já achei aqui, já achei. Não dá para ir pro Google, não. É 2 Reis 20. 2 Reis 20. Tá 20 escrito... os 2 primeiros versículos, eu acho. Está escrito, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Tá vendo? Então é o seguinte, se há pecado, confesse. E abandone. Se há mágoas, resolva cada uma delas. Se há coisas a terminar, termine elas, né? A gente precisa estar pronto para se encontrar com Deus. Viva o dia de hoje como se ele fosse voltar amanhã, cara. Então você tem hoje para resolver, para botar em ordem a sua casa, certo? Então vamos lá. Lucas 12, do 35 ao 40. Cingido estejais o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante o homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-lhe, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Nante, o Senhor vai nos servir, cara. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, e assim os achará. Se assim os achará. Sabeis, porém, isso, se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Lucas 12, 35 ao 40. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? A quarta condição é amar a vinda do Senhor. Amar a sua vinda é ter no coração o desejo ardente de estar com o Senhor. Muitos não desejam, não esperam e nem amam a vinda do Senhor. Tais crentes não são crentes vencedores. Cara, amar a vinda do Senhor é amar para hoje, é amar para agora. Não é tipo assim, eu queria casar antes, eu queria ganhar na loteria, como eu gostaria de ter uma namorada, como eu gostaria de pelo menos ter a minha casa própria. Não. Cara, amar a vinda do Senhor é o seguinte, cara. Minha esposa estava grávida, estava para ganhar o bebê. Eu estou no meu quarto orando, o Senhor vem hoje. Cara, eu sou louco, tô louco para ver minha filha, mas, cara, é melhor que ele venha hoje. Cara, por exemplo, minha filha tem 3 meses, vai fazer 3 meses amanhã. Eu sou louco para ver a adolescência dela, mas eu prefiro ver o Senhor. Eu prefiro que o Senhor venha hoje, eu não vejo a adolescência dela, mas eu esteja de pé diante do Filho do Homem, diante de Deus, diante do seu trono. Amar a vinda do Senhor é amar acima de qualquer coisa. Nada é mais importante do que a vida do Senhor. Tem alguns crentes que falam assim, como é que a gente vai amar a vida do Senhor? Tem tanto perdido para ser salvo ainda, né, cara? Eu sei, cara, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Então, enquanto ele não volta, a gente faz a nossa parte. A gente prega o evangelho, a gente ama as pessoas,
Mas, cara, eu prefiro ver ao Senhor, né? Porque ele mesmo disse, ó, em 2 Timóteo 4:8, um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É outra condição, tá vendo? É uma condição. Essa coroa não é para todo mundo, essa coroa é para aqueles que amam a vinda do Senhor, que esperam para hoje, para já, para agora. Pô, podia ser no meio dessa live aqui, ó, pum, dessa conversa, né? Live isso aqui, sei lá, dessa conversa. Podia ser nesse momento. Eu gostaria, Senhor. Toda vez que eu oro de manhã, a maioria das vezes eu falo assim, Senhor, hoje é um excelente dia para o Senhor vir, para o Senhor me buscar, para o Senhor arrebatar a gente, né? Isso é maravilhoso, né? Certa vez, quando pregava sobre este assunto, uma irmã me falou, pastor, eu queria me casar primeiro. Trata-se de alguém que não ama a vinda do Senhor. Já ouvi pessoas dizendo, mas eu queria tanto ter um filho antes de ser arrebatado. Olha, se há alguma coisa que você queira e ame mais do que a vinda do Senhor, você está desqualificado. Para ser salvo? Não, porque você já foi salvo. Mas para ser arrebatado, antes da grande tribulação. Tal pensamento mostra que o coração não está no céu, mas aqui na terra. Nem todos amam a vinda do Senhor, né? Por fim, precisamos também ser fiéis à palavra de Deus e guardá-la no coração. Não seguimos tradições humanas e religiosas, mas seguimos a palavra de Deus. Quando agimos assim, somos perseguidos e resistidos. Por isso precisamos guardar a palavra da perseverança. Gente, quando nós guardamos a palavra da perseverança, nós somos perseguidos, né? As pessoas resistem a gente, mas essa é uma das coisas que precisamos. Precisamos para no caso, estarmos de pé diante do Filho do Homem, né? Tem um texto aqui que eu amo, que nós vamos ver agora aqui, quer ver? Quer ver? Olha lá. Quem lê pra gente aí Apocalipse 12:11? Vamos lá. Pode ler aí, gente. Eu posso falar de cor para esse texto aí. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a sua própria vida. Uau! Ó, eles venceram por quê? Por causa do sangue de Jesus, porque assim, ser vencedor não tem a ver com como é que fala? Com força própria, não tem a ver com a força do próprio braço, não tem a ver com aquilo que você faz. Em primeiro lugar, tem a ver com a graça, o sangue de Jesus com a graça. Ele sabe que a graça de Deus é que faz tudo. Ele sabe que é a graça de Deus que habilita ele para tudo. Ele sabe que é a graça de Deus que vai fazer com que ele seja um vencedor, certo? Segundo ponto, porque eles não deixaram a palavra de lado, cara. Eles perseveraram na palavra de Deus, eles fixaram na palavra, eles obedeceram a palavra de Deus. E o terceiro ponto, porque eles não amaram mais as suas vidas, não amaram mais as suas vidas do que amaram ao Senhor, né? Eu já vi pessoas dizendo que aqueles que não amam a vinda do Senhor, esses não são salvos. Não, não tem nada a ver. Amar a vinda do Senhor tem a ver com uma vida que vence, a vida que vence. É amar e desejar ao Senhor mais do que qualquer coisa, né? Amigos, tem mais tem mais 2,5 páginas para falar sobre o arrebatamento dos demais crentes. Será que a gente fala agora ou a gente deixa para uma segundo encontro? Quero a opinião de todo mundo aí. Agora nós vamos falar sobre o arrebatamento o segundo arrebatamento, no caso. Eu acho que deveria falar. Peraí, vamos lá. Fala aí, Thiago. Eu vou ter que ir já, mano. Então é melhor a gente falar depois, no outro horário. Pode ser, galera? Vocês acham tudo bem? Por mim, tudo bem. A gente pode fazer amanhã, cara. Rapidinho, porque aqui vai ser 20 minutos, no máximo meia hora.
Eu faria amanhã para a gente completar. O que vocês acham? Demorou. Por mim, tudo bem. Só Fechou? tem que ser nesse mesmo horário, porque eu vou ter encontro com os meninos amanhã. Não, tá bom, porque é horário bom para os meninos também. Então, fechou. Ora por nós aí, o Jonathan. Depois vamos falar do julgamento. Foi? Depois vamos falar sobre os 3 julgamentos. É na sequência, né? Vamos embora. Não, tu pulou. Desliga Ô, o Silvana, esse vídeo está sendo gravado para usar ele depois, tá? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado com a gente, Senhor, nesse tempo de aprendizado, Senhor. Obrigado porque nós não queremos ser sábios para mostrar para as pessoas que nós sabemos mais do que elas, Senhor. Nós queremos aqui ter um tempo de aprendizado, Senhor, para que nós não passamos apercebidos, ó Pai. Nós queremos estar vigiando mesmo, Senhor. Nós queremos ser esses vencedores, ó Pai, que serão arrebatados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda a mente de cada um aqui, Senhor. Que eles estejam mesmo, Senhor, vigiando e orando, tendo uma vida de oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.